Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Em um tempo de crise, é necessário que estejamos juntos para aprender da parte de Deus. Então, diante das situações e conflitos que temos vivido, que o país tem enfrentado, a proposta hoje é estudarmos o capítulo 1 do livro de Isaías. Texto esse que temos estudado numa sequência de série de mensagens em nossa igreja, mas por causa da situação presente não tem havido permissão de nos encontrarmos na nossa congregação, mas a gente prepara esses vídeos no intuito de que você possa estudar a palavra de Deus, partilhar do texto e aprender com o Senhor. Eu me coloco diante do Senhor nesse momento para que possa ministrar o seu coração acerca do que Deus quer falar conosco. Vamos estudar o texto bíblico? Pai, nós queremos te louvar esse dia, Pai, engrandecer o teu nome. Obrigada, Senhor, pela tua bondade, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Aquele que nos ouve nesse dia, que o Senhor possa visitá-lo, ministrar ao seu coração e ensiná-lo acerca daquilo que o Senhor quer falar esse dia conosco. Coloca em tuas mãos cada casa, cada pessoa que estará ouvindo esse vídeo sendo ministrado pelo Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós nos dispomos em teu altar, Deus, para sermos ministrados por ti. Amamos a ti, Jesus, e convocamos o teu Santo Espírito a estar conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Queria partilhar com você o capítulo 1 do livro de Isaías, em uma sequência de mensagens que temos feito, e vamos estudar o capítulo 1, no capítulo completo, de forma tentar alcançar de forma objetiva o que esse texto ele traz para nós, o capítulo 1 do livro de Isaías, que nos confronta e nos traz situações de conflito que a gente pode tirar dele, extrair desse capítulo, confrontos para conosco que nos ensina. E eu queria falar com você sobre o tema, uma situação de crise, o lamento de Deus e um convite ao arrependimento. Que esse capítulo, a gente vai separar ele em 3 pontos, discutindo sobre essas visões e discutir esse tema do capítulo 1, que nos traz confrontos, conflitos, nos faz olhar para nós como um espelho diante do que temos vivido e que possamos aprender da parte de Deus. Vamos lá? Capítulo 1 do livro de Isaías, do verso 1, nós iremos até o verso 31. Que diz assim no texto da palavra do Senhor. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece seu possuidor e o jumento dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Verso 5. Porque haveis ainda de ser feridos, visto que continueis em rebeldia. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma, semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestais ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. E que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes.
quando virdes para comparecer perante mim, quem vos requereu, e só pisardes nos meus atos. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também a festa de lua nova, os sábados e as convocações da congregação, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai-vos a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Vinde, pois, diz o verso 18, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse, como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensa. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como a potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo o metal impuro. Restituir-vos-ei os teus juízes, como eram antigamente os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão de cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça, mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos e os que deixaram o Senhor perecerão. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho cujas folhas murcham e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente e não haverá quem os apague. Amém? Esse texto é um texto grande, que nos traz vários pontos de discussão. Um texto que nos traz situações em que nós precisamos dividir ele de uma forma que podemos compreender ele com clareza. E é sobre esse assunto que eu trago para você e quero discutir com você sobre o tema, uma situação de crise, o lamento de Deus e um convite ao arrependimento. Esse capítulo 1 do livro de Isaías, ele nos traz um confronto. E a primeira coisa que ele nos traz de interrogação, de pergunta é: você alguma vez foi desapontado por alguém? Alguma vez alguém te trouxe alguma situação que você acreditou, confiou, depositou sobre o outro o nível de confiança e o outro não te correspondeu? Foi com esse sentimento, o sentimento de desapontamento, que Judá e Jerusalém estavam vivendo. Um tempo de dureza espiritual, de frieza, mas com esse sentimento, o sentimento de desapontamento. Diante desse cenário é que surge o profeta Isaías para falar a um povo desapontado, a um povo que estava desacreditado. Uma escuridão espiritual, uma escuridão moral. Isaías viveu nesse período em um tempo crítico da história. Tanto da história dele quanto de sua nação. Um tempo crítico. Ele exerceu seu ministério aproximadamente por 40 anos.
mas período esse que testemunhou o surgimento da profecia escrita da obra de Amós, Osés e Miqueias. Ele presenciou esse período, esse tempo. E como também Isaías teve e assistiu à queda e ao desaparecimento da maior parte de Israel, do reino do norte, as 10 tribos. Isaías presenciou esse tempo. Então, diante disso, é que esse profeta se levanta da parte de Deus antes mesmo de o Senhor o chamar. Ele se levanta através de uma visão e diz o texto que é uma visão. E aí, o Senhor, nesse primeiro bloco, nós temos o conteúdo programático de todo o livro do profeta Isaías. E ele serve de introdução a toda a profecia reunida nos 66 capítulos do livro. O seu conteúdo, o conteúdo dele é uma visão. O conteúdo do livro de Isaías é uma visão. Interessante que lá em 2 Crônicas, capítulo 32, o verso 32, ele vai comprovar que toda a situação vivida pelos reis, como no caso de 2 Crônicas, o rei Ezequias, ele comprova o livro escrito do profeta Isaías, o que nos traz uma garantia histórica acerca desse livro. E essa é uma visão, diz o profeta, é uma visão a respeito de Judá e Jerusalém, especificamente o reino do sul. E diante disso, Isaías, filho de Amós, ele é apresentado como aquele que viu estas coisas. Diante desse que viu estas coisas, o Senhor o traz e o faz ver e enxergar coisas que ainda não estavam sendo vistas. Os reis de Judá eram todos da dinastia de Davi. Isaías teve a sua visão durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E é interessante que ele começa sua discussão no verso 2, dizendo: ouvi, ó céus, e dais ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Isaías, ele traz uma metáfora dizendo: os meus filhos estão revoltados contra mim, no sentido de que filhos sem entendimento. São filhos que não discernem um palmo na frente do seu nariz. Mas quem falou isso? O Senhor falou. O Senhor falou. E ele prossegue a queixa de Deus, que torna-se uma lamentação. É isso que ele traz no verso 3. Ele traz uma lamentação. O boi conhece seu possuidor. E o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O meu povo não entende. Filhos sem entendimento. Quem fala? O Senhor fala. E ele prossegue agora a sua queixa, a queixa de Deus, tornando-se essa lamentação. A Bíblia trata o povo na coletividade. Nesse caso, não é na individualidade, mas na coletividade. E o que antes era agora o meu povo, nesse contexto, ele chama nação pecadora. Povo corrupto. A nação aqui é uma entidade que soma, que congrega a todos e faz eles responsáveis por tudo que acontece em seu meio. Se a nação está em pecado, isso repercute sobre todos. Todos tornam-se culpados. Todos tornam-se culpados. A nação está aqui sendo julgada pelo Senhor dos Exércitos. A designação aqui, nação pecadora, que ele traz, ela é acompanhada de uma outra. Povo carregado de culpa. Povo carregado de culpa. Abandonaram o Senhor. Abandonaram o Senhor. No primeiro caso, abandonar ao Senhor seria a consequência de andar em pecado. Desprezar ao Santo de Israel seria a causa principal de andar em pecado. Essa é a causa principal. A causa principal de andar em pecado resulta em desprezar o Santo de Israel. E ambas atraem-se mutuamente. O que é que atraem-se mutuamente? O pecado e o abandono de Deus. O pecado e o abandono de Deus atraem-se mutuamente e os leva distante da presença do Senhor. E nesse caso, a consequência aqui de andar em pecado, eles
fizeram o seu povo desprezar o Santo de Israel. E essa é uma consequência que traz para com aqueles que andam em pecado, caminham distantes do Senhor e cada vez mais distantes por causa do pecado. O profeta aqui, ele chama o povo à consciência. Por que continuar desse jeito? Por que continuar desse jeito? Vocês não enxergam? Olha ao seu redor. O profeta traz esse confronto. O povo está todo machucado, o povo está doente. Os habitantes de Judá e de Jerusalém acabam de passar por uma guerra. E o resultado dessa guerra foi estar na dominação de uma potência estrangeira. E essa potência estrangeira estava dominando, derrotando o povo de Judá e Jerusalém. Esses versos, eles podem ser vistos de duas formas. Da forma literal e de uma forma poética. A forma literal, a gente pode analisar que eles tinham acabado de passar por uma guerra, agora sob o domínio assírio. E esses ferimentos, eles não passaram pela cura. Esses ferimentos, eles não passaram pelo processo de medicação. Esses ferimentos não foram limpos, não foram espremidos, não foram amolecidos com óleo medicinal para trazer a cura. Isso de uma forma literal, mas de uma forma simbólica, a gente pode observar que os filhos aqui se revoltam contra o seu pai. Seu pai quem é? Deus é o seu pai. E eles se revoltam contra o seu pai e caem em pecado. E a culpa que os sobrecarrega, o povo está doente. O povo está doente. O texto aqui não define claramente quem são os estrangeiros, mas em um contexto histórico, em um nível histórico, nós podemos se referir que é a guerra sírio-efraimita. A guerra sírio-efraimita, quando os dois reinos do norte de Judá se uniram à Síria para se apoderarem de Judá e Jerusalém. A filha de Sião, diz o verso 8, acompanha comigo. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. A filha de Sião aqui é Jerusalém. Ela é abandonada. Ela é largada como uma nação pecadora porque se distanciou do seu pai, se distanciou do seu dono, se distanciou do seu criador. Sião é um dos montes da cidade que estava construído o templo. Era o lugar da morada de Deus. Sião era o lugar da morada de Deus. Jerusalém é a cidade sitiada. A imagem aqui é de uma cidade totalmente cercada e sem contato externo com o mundo, só que tudo que está ao seu redor está nas mãos do inimigo. Uma cidade cercada agora, está totalmente desprotegida, foi retirada toda a sua proteção por causa da distância do seu Deus. E aqui, o profeta, falando pela boca de Deus, diz: os meus filhos estão semelhantes a Sodoma, parecidos com Gomorra. Abandonaram o Senhor. Cidades essas, destruídas por Deus por causa do seu pecado. E aí, a partir do verso 10 até o verso 17, ele vai trazer um confronto aqui, agora mostrando que ele condena o culto hipócrita. O culto que não se preocupa com as coisas interiores, mas se preocupa apenas com as coisas exteriores. O que Deus não leva em conta o externo, leva em conta o interno. As motivações reais, por que aquilo acontece e por que aquilo está sendo feito. E aí, esses versos, dos versos 10 até o verso 17, são uma longa queixa agora do Senhor contra a adoração que o povo lhe prestava. As formas de adoração estão prescritas na lei, a partir do verso 11, no capítulo 1, até o verso 14, ele vai descrever as formas da lei, como deveria proceder a adoração, como deveria proceder o culto. Mas a lei, ela pedia algo mais.
A lei, ela pedia algo mais, que tudo que fosse feito com verdade, com sinceridade e respeitando as relações com as outras pessoas era mais importante. Não era só o que era externo, mas o que era interno, as relações pessoais. Os relacionamentos, o respeito para com o outro, o amor ao próximo. O diálogo entre ambos, porque o amor liga as pessoas. E a pergunta do Senhor é: o que é isso para mim? O que é isso para mim, diz o Senhor. Essa é uma rejeição clara de Deus a este culto que esse povo estava prestando. E ele diz no verso 11, para mim chega. Para mim chega. Verso 13, é detestável. O vosso culto não os posso mais suportar. É detestável. A minha alma odeia, diz o verso 14. Isso é um fardo. Estou cansado de as suportar. Verso 15 demonstra a reação de Deus diante dessas lamentações. E ele diz: esconderei de vós o meu rosto. As vossas orações não as ouço mais. E ele faz um convite agora. Diante dessa situação de crise, ele lança agora um convite ao arrependimento. Verso 16. Lavem-se, limpem-se, purifiquem de dentro para fora. O verso 16, ele traz uma parte importante do ritual judaico, que é lavar-se. Lavar-se, purificar-se é a parte importante do ritual judaico, com o objetivo de limpar de dentro para fora. A simbologia, o ato de limpar as mãos, nos deixa claro de uma atitude que deveria proceder interiormente, para passar aí de uma forma externa. Lavem-se, diz o verso 16, lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal. Ele lança agora um convite. E aqui começa uma série de imperativos. E ele inicia: mas além daquilo que está externo, Deus vê o que está interno. E essa é a razão porque ele diz: lavai vossas mãos que estão sujas de sangue. Sujas de sangue. E nesses imperativos, do verso 16 e o verso 17, ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai, cessai de fazer o mal. Aprendam, atendam, repreendam, defendam e mais ainda, pleiteiem a causa das viúvas. Que as vossas obras sejam de justiça e não de abandono, que as vossas obras sejam de doação para com o próximo e não de amor próprio egoísta. Um convite do Senhor é: arrependa-se, arrependa-se. E aí no verso 18 ele vai trazer a decisão vinda da parte de Deus. A decisão vinda é: o que você escolhe, o bem ou a espada? O que você escolhe? Interessante que nesse processo, Deus é o único que fala. Deus é o único que fala, ele gera e traz um convite ao arrependimento. Embora os vossos pecados, diz a partir do verso 18, sejam como a escarlate, ficarão brancos como a neve. Ainda que vossos pecados sejam manchados, sejam cheios de sangue, sejam a cor tal que não consiga sair, o Senhor diz: eu os farei brancos como a neve. E ele diz que nesse caso Deus está falando ao seu povo. E Deus coloca agora o seu povo diante de uma decisão: arrependa-se. A decisão de Deus é: arrependa-se, arrependa-se. E aqui ele coloca o seu povo diante de escolhas e mostra que diante das escolhas que fazemos, existem consequências. E aí, fechando esse capítulo 1, nós temos a última advertência ao povo de Judá e de Jerusalém.
É tomada aqui a acusação de pecadores rebeldes a todo o povo. Ele retorna a acusar o povo de pecadores rebeldes. O povo como um todo tem abandonado o Senhor, tem esquecido do Santo de Israel. Aqui volta a ecoar o que foi dito nos versos 2 até o verso 5 do capítulo 1, que diz assim: ouvi, ó céus, dais ouvidos, ó terra. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. E ele continua dizendo: o boi conhece seu possuidor e o jumento a sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O povo está surdo, está cego, não consegue ver o que está na sua frente. O pecado os tornou endurecidos. E o convite do Senhor, diante disso, desses versos, retornando a ecoar, para encerrar o capítulo 1, ele diz: estas coisas são as que vocês escolheram. Estas coisas são as que vocês optaram. Estas coisas são a vida que vocês desejam, que vocês querem andar. E o povo que Deus escolheu para um propósito específico, não escolheu ele. Através de sua obediência e entrega ao único Deus verdadeiro, esse povo não escolheu ele. E as escolhas, diz o Senhor, têm consequências. As escolhas, elas têm consequência. O juízo, ele é apresentado dentro da mesma imagem aqui usada. E nesse caso, o carvalho e o jardim estão perdendo a vida. O jardim que deveria florescer, demonstrar sua beleza, de tal forma que as nações olhassem para Judá e Jerusalém e vissem como modelo, como alguém que serviria de um respirar, de ver que seria capaz de demonstrar Deus, o Santo de Israel, às nações, estava perdendo. E ele compara: o carvalho e o jardim estão perdendo vida. Estão morrendo. O jardim está secando. Está perdendo o seu vigor. Está perdendo a sua beleza. Mas quem é que está perdendo vida? Quem é que está perdendo vida aqui? Nesse caso, são todos que colocam os seus desejos nas coisas erradas. São todos que colocam. Ninguém poderá apagar o fogo, pois todos serão atingidos por ele. O fogo, todos serão atingidos por ele. A pureza, aqui nesse caso, foi perdida. É como num lamento fúnebre. A pureza foi perdida. Se lamenta a morte. Acabou. É no sentido de dizer assim: como caíram os valentes. Como caíram os valentes? Eles não eram a nação, povo de Deus, nação escolhida. O Senhor repreende o seu povo, os exortando ao arrependimento. Povo carregado de injustiça, povo de dura cerviz, enganam-se a si mesmo. E o Senhor desperta que nesse caso, o assunto aqui é a glória que se foi. Já não há mais brilho, já não há mais vigor. O lamento aqui é da perda moral. O lamento aqui é da perda, da sensibilidade de entender que precisa viver uma vida santa, uma vida dirigida pelo Senhor, buscando as escolhas que o Senhor as determina. Nesse caso aqui, o lamento, ele não é pelo império de Davi. O lamento aqui não é pelas riquezas de Salomão. O lamento aqui é pela justiça que desapareceu. O lamento aqui é das atitudes do povo que deveria ser exemplo para com todos. O lamento aqui é esse. De Carson, em seu comentário, ele faz duas aplicações de funcionalidades do fogo. A primeira delas, ele traz como fogo depurador e o fogo destruidor. Do verso 24 ao verso 26, que vai tratar sobre o ponto do fogo depurador, Deus aqui, ele retoma a sua própria metáfora do verso 22, quando ele diz assim: a tua prata se tornou em escória, o teu licor se misturou com água, você não é mais puro. E aí ele continua dizendo, nesse sentido, é o fogo depurador, porque vai purificar aquilo que já não é, aquilo que torna mistura, que não deixa mais o puro.
Ele é o fogo depurador que retira, nesse caso, o que é impuro para tornar somente permanecer o que é puro. Deus se utiliza das ações do inimigo aqui para ensinar o seu povo que mesmo em meio às circunstâncias de ações do inimigo, ele está ali. Ele tem o controle de todas as coisas e não permite que esses inimigos se tornem e sejam inocentes. Diz o verso 24, portanto, diz o Senhor dos exércitos poderosos de Israel, tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Ainda que nesse sentido o fogo depurador é aquele que vai desentronizar. Mesmo Deus se utilizando do inimigo para tratar o seu povo, o Senhor não vai permitir que esse inimigo saia ileso. Porque o Senhor os trata e os faz conforme o seu plano, porque o Senhor quer ensinar ao seu povo. E nesse caso aqui, o fogo também, como diz De Castro, nesse comparativo que ele faz do fogo destruidor e o fogo depurador, agora ele faz, a partir do verso 27 até o verso 31, ele traz como fogo destruidor. A linha aqui de Deus é entre o amigo e o inimigo. Entre a cidade redimida e a cidade destruída. Ele passa aqui exatamente no meio dessa linha tênue entre o amigo e o inimigo. A cidade redimida e a cidade destruída passa no meio, Sião. Passa no meio, entre Sião. E quem é Sião aqui? Os povos, o povo que se arrepende. Nesse caso, Sião tem uma demonstração de gerar uma geração de arrependimento. Mas para aqueles que não se arrependem, é onde entra o fogo destruidor. Isso, o fogo, nesse caso, não é o começo. Nesse caso, é o fim. A habilidade do homem, o poder do homem, a sua sabedoria, que os faz achar que tem algum poder, alguma coisa além, que pode pela sua própria força batalhar e fazer sozinho, essa pode ser a faísca que desencadeia um incêndio. Aqui Deus coloca o povo diante de uma decisão. E o convite do Senhor é: arrependa-se. Então, diante de uma situação de crise, diante de uma situação de lamento, diante de conflitos existenciais, diante de desafios obscurecidos pelo mundo, diante dessas situações, o Senhor nos convida, nos faz um convite ao arrependimento. Então, Isaías, ele nos apresenta de forma tão sábia. Um livro que inicia logo em sua introdução, ele faz esse olhar geral de todo o livro de Isaías. E ele traz para a gente como ponto-chave a situação de crise vivendo. Demonstra o lamento de Deus contra o seu povo, porque o seu povo não promove a justiça onde deveria se demonstrar em integridade, em caráter, em amor ao próximo, em cuidado, em zelo com as coisas do Senhor. Entre esse lamento de Deus, Deus ainda assim, por sua graça e misericórdia, promove um convite ao arrependimento. O Senhor convida a arrepender-se. Capítulo 1 do livro de Isaías, ele nos faz esse olhar geral diante do seu livro. E diante disso que foi posto, eu convido a você a orar nesse momento. Assim como foi promovido pelo povo, aquilo que distanciava o Santo de Israel, e o lamento de Deus esclarece isso muito bem. Quando ele lamenta dizendo: o povo se distanciou por causa do seu pecado. O pecado e o distanciamento de Deus andam juntos. Por quê? Porque o povo endurece seu coração. E o convite do Senhor é: arrependa-se. O que nós aprendemos com isso? Diante das situações de crise, precisamos sondar qual tem sido o lamento de Deus.
e nos colocar diante do altar do Senhor em arrependimento. Vamos orar? Pai, eu queria colocar em teu altar, Senhor, essa pessoa que nos ouve. Obrigada, Pai, por essa experiência, que o Senhor possa visitar esse lar, visitar essa família, promovendo, Deus, arrependimento, tudo aquilo que distancia o teu povo da tua presença. Que o Senhor possa, nessa hora, visitar aqueles que se arrependem, que choram, que clamam por uma solução, que clamam por suas próprias dores, pelo seu distanciamento do Senhor, pelo seu próprio pecado. Que o Senhor possa adentrar essa casa, inundar com teu Santo Espírito, promovendo vida, promovendo reconciliação, em nome de Jesus. Que nós, enquanto igreja, possamos promover entre as pessoas, ó Pai, reconciliação com a Tua presença. Essa é nossa maior missão, reconciliar o mundo com Deus. Eu coloco em Teu altar, Deus, que o Senhor possa visitar, ministrar os corações, tocar a alma daqueles que choram, que estão entristecidos pelo seu próprio distanciamento com o Senhor, ou que pensam que Deus os abandonou. Que essa palavra possa ter visitado os corações, de tal forma a gerar arrependimento e reconciliar o teu povo contigo, Senhor. Eu entrego em teu altar essa casa, eu entrego em teu altar essa família, eu entrego em teu altar essa pessoa que nos escuta. Nós abençoamos essa casa e bendizemos o teu nome. Tu és bem-vindo, Jesus, nesse lugar. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Até o próximo capítulo da nossa série de estudos de Isaías.